Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os textos motivadores. Você já escutou essa expressão? Textos motivadores? Hoje a gente vai entender como é que o que são os textos motivadores e como a gente... Eita, a língua enrolou hoje. E como a gente pode interpretar o tema a partir dos textos motivadores e assim a gente pode evitar as nossas repetições. Vamos começar pelo início de tudo. Qual a finalidade? Qual o objetivo dos textos motivadores? Basicamente, os textos motivadores eles têm grande finalidade de ajudar em relação à interpretação da frase temática que será exigida de você. Então, a gente já conversou que a frase temática é aquela frase que o Enem vai colocar para ti, é o próprio tema, né? O tema da redação. Então, os textos motivadores, eles servem nada mais, nada menos do que para entender, para melhor interpretar o que o tema está exigindo da gente. É essa a função do texto motivador. Se por acaso você só lê a frase temática e vai direto para a produção da sua redação, pode ser que você tangencie ou até mesmo fuja do tema, porque o tema por si só pode não ser de fácil entendimento sobre o que devemos escrever. No entanto, os textos motivadores, por sua vez, vão servir de apoio para que a gente entenda de fato o que vai ser proposto pela nossa proposta de redação. Então é muito importante que a gente não somente leia ali qual é a frase temática, qual é o tema, entenda qual é o tema, mas a gente também vá para o texto motivador. Tem alguns professores, infelizmente, que falam para o aluno não perder tempo com a leitura de texto motivador. Não, mas os textos motivadores eles são importantes para que você melhor entenda como você deve escrever mais ou menos na sua redação. O que o Enem está exigindo de você? Os textos motivadores vão estar esclarecendo isso para você. Em resumo, esses textos servem para deixar claro sobre o que deve ser escrito na sua redação. Ok? Como que a gente vai poder utilizar esses textos na nossa redação? Podem ser utilizados... Agora eu te faço uma pergunta. Agora você me diz. Até dê spoiler talvez da resposta. Podem ser utilizados trechos dos textos motivadores na minha redação? O que você acha? Sim ou não? Podem ser utilizados trechos dos textos motivadores na minha redação? O que você acha? Me diz aí. Sim? Não? Olha o que a gente pode comentar aqui. Não podemos transcrever o que os textos da coletânea apresentaram na redação. Então, nós não podemos... o texto trouxe ali um parágrafo que falava sobre não sei o que, e eu pego esse texto e copio ele aqui na minha redação. Eu posso fazer isso? Não posso. Mas a gente pode utilizar pontos, aspectos que esses textos trouxeram para estruturar a nossa argumentação. Como assim? De maneira geral, a gente vai pegar o que esses textos motivadores abordam como ideia principal e vamos argumentar em cima disso no nosso texto. Eu trouxe um exemplo aqui para você do Enem de 2019. No Enem de 2019, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Se a gente prestar essa atenção no texto motivador número 4, lá no texto motivador número 4, olha o que é falado. É falado que o problema acontece porque os cinemas ficam localizados nas grandes metrópoles. Então, esse é um aspecto de argumento. É uma causa do problema. Então, se a gente quisesse utilizar essa causa no nosso texto, a gente poderia. E lá no texto motivador estava falando, né, que existe esse problema porque os cinemas ficavam localizados somente nas grandes metrópoles, né? Então, nas cidades pequenas não tinham cinemas. Ou nas periferias não tinham cinemas. E isso dificultava o acesso para as pessoas que moram nas periferias interiores. Além disso, também, no texto motivador número 4 falava aqui: o problema é persistente devido aos altos preços dos ingressos, o que dificulta o acesso das pessoas mais pobres. Então, no texto motivador, estava sendo falado duas causas para o problema: a localização e os altos preços. Eu poderia utilizar essas ideias na minha redação? Poderia. O que eu não poderia fazer é pegar toda a ideia e focar somente nela. Não, eu vou trazer aqui a situação da grande metrópole para minha redação? Posso trazer, mas eu vou colocar um repertório também sobre isso. Vou colocar a explicação, minha argumentação que trata sobre isso. Então eu não vou simplesmente transcrever o que está ali, dizendo exatamente com as mesmas palavras, ou, enfim, focar somente naquilo, mas eu vou colocar repertórios e colocar exemplos
que possam comprovar aquilo que eu estou falando. Então, de maneira geral, esse texto de apoio, o texto motivador número 4 do Enem de 2019, trouxe 2 causas para o problema principal e podemos reaproveitar essas causas e seus respectivos argumentos para defender nosso posicionamento na nossa redação. Só para você ver aqui na prática, olha aqui, essa aqui foi a proposta de redação do Enem de 2019 e vamos ver aqui o texto motivador número 4. Só para você entender. Olha que coisa legal. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Tá, vamos lá. Texto motivador número 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Olha como apresentou uma pipocada de causas para o problema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão do shopping center, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o número 60, na relação de habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Né? Então, quais são as áreas que têm maior renda? Os centros urbanos, as metrópoles, né? Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, ó, aqui fala sobre a localização. Sobre a localização, de onde estão concentrados, quem foi afetado. E aqui também fala sobre a questão financeira. Né? Somente só tá existindo os cinemas nos locais em que existem pessoas mais ricas, nos locais em que a renda é mais alta. Percebe comigo? Além disso, trouxe aqui em cima uma porrada de causas também para o problema. Se eu quisesse utilizar 2 causas ali do que foi falado, eu poderia. E não estaria sendo plágio ou qualquer coisa do tipo, ou perderia ponto na minha redação. Né? Tudo vai depender de como eu for colocar. Eu não posso simplesmente, por exemplo, na minha redação, escrever: foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema. Eu não posso fazer isso, porque você vai estar escrevendo o que está no texto motivador. Mas eu posso, na minha redação, escrever, por exemplo: desse modo, percebe-se que em muitas cidades não existe cinema devido à desigualdade financeira e a concentração desses espaços em áreas, em grandes metrópoles. Ponto. Parou. Eu escrevi exatamente como está aqui? Não, mas eu escrevi o contexto. Eu escrevi a ideia que estava passando esse texto motivador. Poderia ser uma forma que eu poderia fazer e não estaria errado. Eu não perderia ponto nem nada por causa disso. Mas é claro que na minha redação eu não posso ficar dependendo pelo texto motivador, obviamente, né? Eu não posso ir pro meu Enem querendo que o texto motivador me traga argumentos ou algo do tipo. Mas aqui nesse caso, foi uma situação que eu poderia estar utilizando, né, ideias do texto motivador para ajudar na minha argumentação. Isso a gente pode fazer. Só lembre, não transcreva. Não vai reescrevendo exatamente como tá. Pega a ideia central e você pode estar colocando também, ok? Pra gente continuar, eu trouxe uma segunda pergunta também. Como é que a gente vai interpretar esses textos motivadores? É importante que a gente não simplesmente só leia os textos motivadores, mas a gente precisa ler de maneira estratégica. Como é que a gente vai ler os textos motivadores de maneira estratégica? A gente vai ler os textos motivadores e nós vamos circular 2 coisas: sinônimos de palavras-chave dos textos motivadores e palavras ou conteúdos que podem ser usados no texto. Então, lembra quando a gente falou sobre palavras-chave? O que são palavras-chave? São aquelas palavras que estão
no tema e transmitem algum significado. Tá? Isso é a palavra-chave. Então, aqui nesse tema do Enem, quais eram as palavras-chave do tema? Primeiramente, cadê o tema? Daqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais eram as palavras-chave? Democratização, acesso, cinema, Brasil. Tá? Então, esse do, ao, no não eram palavras-chave. Tá? Então, a gente vai pegar essas palavras-chave e a gente vai ler os textos motivadores e nós vamos procurar sinônimos para essas palavras-chave. Por que a gente vai procurar sinônimos? Porque se esse aqui é o tema, eu vou me referir a esse tema várias vezes ao longo da minha redação. Então, a gente precisa buscar outras palavras que se referem a essas que estão no tema, para a gente não ficar repetindo sempre cinema, 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 Brasil, 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 acesso, 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 democratização, democratização. Não dá. Então, a gente vai buscar sinônimos para tentar evitar repetições. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente lê o texto motivadores, a gente vai circular palavras que sejam sinônimos daquelas palavras-chave que estão ali no tema. Tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer vai ser circular palavras ou conteúdos que podem ser usadas no texto. Você percebeu que quando eu li aqui o texto motivador número 4, eu fui marcando algumas partes que a gente poderia estar utilizando na nossa redação? Então, quando eu falei a urbanização acelerada, marquei essa parte. A falta de investimentos, marquei. Baixa centralização de empresas exibidoras. Mudanças tecnológicas. Enfim, isso são causas, né, que o texto motivador está trazendo aqui nesse caso. Então, todos aqueles conteúdos, palavras que de alguma forma podem ser usadas na minha redação, eu vou estar circulando, vou estar marcando. Aqui eu, por exemplo, fiz um quadradinho, grifei embaixo, ou fiz um círculo, enfim. Aí eu posso fazer aqui como eu coloquei, fiz setinhas e fui colocando explicação. A gente precisa ser estratégico no momento que a gente estiver lendo os textos motivadores, para que a gente saiba utilizar da maneira mais proveitosa possível. E também para a gente ler só uma vez, tá? Então, eu vou ler os textos motivadores e vou ir circulando as palavras. Então, vou dar aqui de exemplo. Vamos lá, a gente vai ler o texto motivador aqui, número 1. Você consegue visualizar aqui comigo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a tela. Foi. No dia da primeira exibição pública de cinema, então cinema é uma palavra que a gente vai sempre estar utilizando. 28 de dezembro de 95, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas. Então a pessoa que trabalha no cinema. Eu posso usar essa palavra talvez, trabalhava. De alguma forma na minha redação. Foi falar com Lumière, enfim, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou. Disse-lhe, o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento, só poderia servir para pesquisar. Reproduzir. Percebe como reproduzir dá essa ideia de cinema? Né? Então, por exemplo, talvez para a gente substituir a palavra cinema, a gente poderia colocar local de reprodução de filmes. Né? Então a gente já vai pensando em várias ideias, a partir dessas palavras que estão aqui no tema. O movimento e só poderia servir para pesquisa. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo alcançaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias. Então, máquina de contar histórias para enormes plateias. Geração em geração durante quase século. Então a gente pode falar sobre isso se referindo a cinema também. Não de uma máquina, mas o cinema como se trata de um local, de um espaço, espaço de contar histórias para enormes plateias. A gente poderia se referir a isso. Talvez para substituir a palavra cinema. Percebe como eu circulei? Circulei aqui, fiz 4 círculos. Aqui ao longo desse texto motivador número 1. Então, quando eu estiver fazendo a minha redação ali no meu rascunho, eu posso voltar aqui pro texto motivador e eu não vou ler mais o texto motivador. Eu só vou ver as palavras que eu circulei, que talvez pode servir de algum sinônimo, alguma coisinha para eu escrever ali em minha redação.
Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e restitui o tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal. Então, o que é o cinema? É um meio de transpor para a tela o universo pessoal. Poderia ser uma forma de substituir a expressão cinema também, solicitando a participação do espectador. Então, a pessoa que assiste o cinema é um espectador. Vou marcar esses dois. É indivíduo. É um indivíduo que assiste os filmes que passam no cinema. É um espectador. O texto motivador número 4 a gente já leu. Vou ver aqui o texto motivador número 3. Da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros. Posso usar no lugar de espectadores, né? Que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Consumo. O cinema é o quê? É um local de consumo de filmes. Poderia circular essas palavras. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. 19% dos telespectadores de filme na TV vão ao cinema. Dos que foram ao cinema assistem filme na TV. Enfim, então percebe como, ao longo de todo os textos motivadores, eu fui fazendo marcações. Então não vou mais ler os textos motivadores. Eu vou apenas ver quais foram essas marcações que eu fiz para que eu possa estar utilizando de alguma forma, como sinônimo ou como conteúdo ao longo da minha redação, lá no meu rascunho ou na folha oficial, consequentemente, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua presença e por ter concluído esse conteúdo de hoje e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!